Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Hoje nós teremos a terceira aula do nosso quadro A Catequese do Nosso Tempo, inspirado na exortação apostólica, ou melhor, inspirado no título da exortação apostólica de São João Paulo II, Catequese Tredende. E nós falaremos nesta aula sobre mais um tema polêmico que também está relacionado com o quinto mandamento da lei de Deus. Eu recordo que na nossa primeira aula deste quadro nós tratamos da questão do aborto, que tem sido há um bom tempo uma questão bem premente, bem candente na sociedade. No segundo vídeo nós tratamos da guerra, do conflito que acontece hoje na Terra Santa entre israelenses e palestinos, entre judeus e muçulmanos, nós poderíamos dizer. E hoje nós trataremos de um outro tema muito importante e que também constantemente é abordado na sociedade atualmente, que é a pena de morte. Nós trataremos de mais essa questão que está incluída no quinto mandamento da lei de Deus, não matarás, à luz da doutrina de sempre da fé católica. Então, o objetivo desta aula, o objetivo deste vídeo é que nós possamos dirigir um olhar católico para a questão da pena de morte. E como eu tenho feito, eu começarei com a Sagrada Escritura, simplesmente para destacar, como eu fiz na última aula sobre a guerra na Terra Santa, duas bem-aventuranças que nosso Senhor coloca juntas, nós poderíamos dizer. Duas bem-aventuranças que devem conviver. E, ao meu ver, a questão da pena de morte também está relacionada com uma visão católica, uma visão equilibrada, harmoniosa dessas duas bem-aventuranças, ou até mais do que uma visão, a concreta vivência, a encarnação em nossas vidas dessas duas bem-aventuranças. Primeiramente, ambas, por óbvio, estão no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no início do Sermão da Montanha. Vejam o que Nosso Senhor dirá no versículo 5. Eu até colocarei aqui também o 5, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. No versículo seguinte, versículo 6, Mateus 5, 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E no capítulo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então vejam que, ao mesmo tempo, nosso Senhor proclamará bem-aventurados os mansos,
os que têm fome e sede de justiça e também os pacíficos. Chama a atenção também o próprio versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, como conjugar todos esses versículos, todas essas bem-aventuranças, que evidentemente todas elas estavam presentes em nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é a própria encarnação das bem-aventuranças. E eu coloco estas bem-aventuranças no início da aula para que, de alguma forma, elas nos iluminem no estudo desta questão da pena de morte. Então vejamos o que cada um, eu diria, dos principais catecismos que nós temos hoje, ao menos na minha visão, falam a respeito deste assunto. Então vamos primeiro ler o Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, aqui nesta edição da Castela Editorial. Ele vai falar o seguinte a respeito da pena de morte. Eu estou aqui no capítulo relacionado ao 5º mandamento. Primeiro, o Catecismo Romano vai dizer preceito negativo deste mandamento. Mortes que não se proíbem neste mandamento. E vejam o que ele vai dizer sobre as mortes que não são proibidas pelo 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Vamos lá. Aqui no item 4, eu lerei o item 4, o item 5 e o item 8, que vão falar justamente das 3 hipóteses de legítima defesa. Vamos lá. Outra espécie de morte lícita é a que compete às autoridades. Foi-lhes dado o poder de condenar à morte, pelo que punem os criminosos e defendem os inocentes, de acordo com a sentença legalmente lavrada. Quando exercem seu cargo com espírito de justiça, não se tornam culpados de homicídio, pelo contrário, são fiéis executores da lei divina, que proíbe de matar. Se o fim da lei é garantir a vida e segurança dos homens, as sentenças capitais, ou seja, as sentenças de morte, de pena de morte dos magistrados, obedecem à mesma finalidade, enquanto eles são os legítimos vingadores dos crimes, reprimindo a audácia e a violência mediante a pena de morte. Por essa razão, dizia Davi, desde o romper do dia, exterminava eu todos os pecadores da terra, a fim de suprimir da cidade de Deus todos os que praticam iniquidade. É o Salmo 100, versículo 8. E aí no item 5, o Catecismo Romano vai falar, depois de ter falado, vejam, da pena de morte, foi a primeira hipótese de legítima defesa que tratou o Catecismo Romano, ele vai falar da segunda hipótese, que é a guerra justa, sobre a qual, inclusive, nós falamos no último vídeo. Da mesma forma, não pecam aqueles que, em guerra justa, tiram a vida dos inimigos, não por cobiça ou crueldade, mas unicamente por amor da causa comum de seu povo. E aí, vejam que aqui há um rodapé com uma citação, inclusive, da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. É uma citação da segunda parte, da segunda seção da segunda parte, é a questão 40, o artigo 4. A coletividade em que nascemos e fomos criados, devemos particular amor e fidelidade, de sorte que o bom cidadão não deve recear a própria morte em defesa de sua pátria. Aqui, inclusive, uma referência à encíclica Sapientiae Christianae de Leão XIII. Pio IX havia condenado a seguinte proposição: sendo por amor à pátria, qualquer ato criminoso e reprovável contrário à lei divina não só não merece censura, mas é até absolutamente lícito e digno dos maiores encômios. Então vejam que
a lei moral da igreja, ela permanece no caso da guerra, como ressalta o catecismo. E nós vimos isso na última aula. Contudo, há a realidade da guerra justa e deste amor pela pátria que me leva a defendê-la. E se eu, na defesa da minha pátria e dessa causa comum da sociedade, da minha pátria, eu eventualmente tiro a vida daquele que está no exército inimigo, isso não é um pecado contra o quinto mandamento. Isso está dentro das hipóteses de legítima defesa. Aqui pertencem também as mortes que se fazem por ordem expressa de Deus, que, inclusive, há essas hipóteses na própria Sagrada Escritura, como vai dizer o Catecismo Romano. Assim é que os filhos de Levi não pecaram, quando num só dia mataram tantos milhares de homens. Feita a matança, disse-lhes Moisés: hoje consagrastes ao Senhor as vossas mãos. É uma citação do livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 29. Vejam que aqui o Catecismo Romano falou da segunda hipótese de legítima defesa, a guerra justa. E a terceira hipótese está no item 8. Pela razão alegada, é de toda evidência que não transgride este preceito quem mata outra pessoa em defesa de sua própria vida, se tiver usado todas as precauções necessárias. E aí, o rodapé do Catecismo Romano vai esclarecer melhor. As precauções necessárias consistem em não ferir mortalmente, se um golpe leve basta para neutralizar a agressão. É o que os moralistas chamam moderamen incumpate tutelle. Então vejam que a medida de legítima defesa ela deve ser proporcional, deve ser proporcionada à injusta agressão. Não será lícito matar alguém para defender a própria honra, a boa fama, nem para evitar uma sentença injusta. Então vejam que somente quando o injusto agressor ameaça a minha vida é que eu tenho o direito de agir em legítima defesa e tirar a vida do injusto agressor. A medida deve ser proporcionada à ameaça, à agressão injusta. E claro que, no mesmo sentido, dirá São Pio X, no seu Catecismo Maior, esta edição aqui da Permanência, da editora Permanência, vejam que é aqui a questão 413, dentro do quinto mandamento da lei de Deus, capítulo 3 dos mandamentos que se referem ao próximo, parágrafo 2º do quinto mandamento da lei de Deus, a pergunta 413 dirá o seguinte: haverá casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo durante o combate em guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime e, finalmente, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida no momento de uma injusta agressão. Vejam que aqui São Pio X coloca em uma só resposta as 3 hipóteses de legítima defesa. É lícito tirar a vida do próximo durante o combate em guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime e, finalmente, quando se trata de necessária e legítima defesa da vida no momento de uma injusta agressão. É isso o que diz o Catecismo de São Pio X. Guerra justa, pena de morte e a legítima defesa individual. Essas são as 3 hipóteses de legítima defesa. E aí nós chegamos ao Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo de São João Paulo II, aqui nessa edição em capa dura,
com essa fita da CNBB. É uma edição mais recente que está com o texto atual. E eu terei que usar o meu celular porque eu, antes de ler a redação atual, eu lerei a redação antiga do catecismo. E, especificamente com relação à pena de morte, a redação antiga do parágrafo 2267. Esse é o parágrafo que trata da pena de morte. Mas, no caso anterior, da legítima defesa, essa redação permanece inalterada. Então, deixe-me ler primeiro aqui dos parágrafos 2263 a 2266, cuja redação não houve alteração, e depois eu lerei o parágrafo 267 como ele era inicialmente no Catecismo de São João Paulo II e como ele está hoje. Então, vamos lá aos parágrafos 2263 e 2266, que falam da legítima defesa individual. Lembrando que eu já li a parte do catecismo que fala da guerra justa como uma possibilidade de legítima defesa entre duas sociedades. E aqui está a questão. Existem 3 possibilidades de legítima defesa. A legítima defesa entre duas sociedades, que é a guerra justa, a legítima defesa individual, ou seja, entre um indivíduo e o outro, é essa que eu lerei agora no Catecismo de São João Paulo II, e, por fim, a legítima defesa de uma sociedade contra um particular, que é o caso da pena de morte. E nós já vimos que o ensino tradicional da Igreja sempre viu a pena de morte como uma modalidade de legítima defesa. E isso, inclusive, é comprovado pelo Catecismo Romano e pelo Catecismo de São Pio X, como eu acabei de demonstrar. Então, vamos aqui aos parágrafos 2263 a 2266 do Catecismo. A defesa legítima das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário. Do ato de defesa pode seguir-se um duplo efeito. Um, a conservação da própria vida, outro, a morte do agressor. Nada impede que um ato possa ter 2 efeitos, dos quais só um esteja na intenção, estando o outro para além da intenção. O amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade e, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. Se para nos defendermos usarmos de uma violência maior do que a necessária, isso será ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isso será lícito. E não é necessário a salvação que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela alheia. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outrem. Defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer mal. É por esta razão que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas para repelir os agressores da comunidade civil confiada à sua responsabilidade. O esforço do Estado em reprimir a difusão de comportamentos que lesam os direitos humanos e as regras fundamentais da convivência civil corresponde a uma exigência de preservar o bem comum. É direito e dever da autoridade pública legítima infligir penas proporcionadas à gravidade do delito.
A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando esta pena é voluntariamente aceita pelo culpado, adquire valor de expiação. A pena tem ainda como objetivo, para além da defesa da ordem pública e da proteção da segurança das pessoas, uma finalidade medicinal, posto que deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do culpado. Então vejam aqui as três possibilidades da legítima defesa, como eu dizia. A legítima defesa individual, que deve ser, evidentemente, uma medida proporcional, e se o outro coloca em risco a minha vida, eu tenho sim o direito de tirar-lhe a vida. E vejam que o catecismo ressalta algo fundamental. Nós poderíamos resumir a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. Vejam que o amor a si mesmo, o amor próprio ordenado, ele vem antes do amor ao próximo. Eu devo me amar de maneira ordenada. Por isso é que sim, eu tenho o direito de proteger, conservar a minha própria vida. E vejam que a legítima defesa não é apenas um direito, ela também pode ser um dever moral grave no caso da legítima defesa de terceiros. Pensemos em um pai de família que deve proteger a sua esposa e os seus filhos. Pensemos em um policial que deve proteger os cidadãos que estão sob os seus cuidados. Então, a legítima defesa também é, muitas vezes, um dever. E qual é a diferença, então, entre o homicídio voluntário e a legítima defesa? É que, no caso do homicídio, do aborto, por exemplo, sobre o qual falávamos na primeira aula deste quadro, trata-se de um inocente. Aquele que vê a sua vida ceifada é um inocente. No caso da legítima defesa, não. Tanto na hipótese da guerra justa, que objetiva combater uma sociedade que é injusta, agressora, tanto no caso da legítima defesa individual como no caso da pena de morte, não se trata de um inocente, mas de um injusto agressor. E esse é o detalhe. E aí nós chegamos ao parágrafo 267, que vai ter justamente, teve uma alteração recente. Então vejamos o que diz o parágrafo 2267 na sua redação original do Catecismo da Igreja Católica. A doutrina tradicional da Igreja, desde que não haja a mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução possível para defender eficazmente vidas humanas de um injusto agressor. Contudo, se processos não sangrentos bastarem para defender e proteger do agressor a segurança das pessoas, a autoridade deve servir-se somente desses processos, porquanto correspondem melhor às condições concretas do bem comum e são mais consentâneos com a dignidade da pessoa humana. Na verdade, nos nossos dias, devido às possibilidades de que dispõem os Estados para reprimir eficazmente o crime, tornando inofensivo quem o comete, sem com isso lhe retirar definitivamente a possibilidade de se redimir, os casos em que se torna absolutamente necessário suprimir o réu são já muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. Essa é uma citação da carta encíclica Evangelium Vitae de São João Paulo II, que é de 1995. Vejam que o Papa São João Paulo II ele já havia limitado bastante as hipóteses em que a pena de morte seria aplicável, mesmo reconhecendo algo fundamental, que o ensino tradicional da Igreja sempre viu na pena de morte um exercício da legítima defesa de uma sociedade através das suas autoridades
contra um cidadão que se mostra um injusto agressor. Vejam como o Papa Francisco alterou o catecismo e como ficou a redação deste artigo 2267. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso a Igreja ensina à luz do Evangelho, aí vem a alteração principal do Papa Francisco num discurso de 11 de outubro de 2017, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. Discurso aos participantes no encontro promovido pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, 11 de outubro de 2017, e empenha-se com determinação a favor de sua abolição em todo o mundo. Vejam que o Papa Francisco foi muito enfático, foi muito forte na mudança de posicionamento. E aí fica a questão, afinal, qual é o olhar católico sobre a pena de morte? Certamente não é uma questão fácil, é uma questão, inclusive, bem delicada. E como é que o catequista vai se manifestar na sua sala de aula, diante dos seus alunos, a respeito dessa questão? É uma questão muito delicada. E é claro que o catequista aqui está numa grande saia justa, porque muito facilmente, inclusive aqui no Brasil, eu diria até especialmente na minha cidade, infelizmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente violenta, há uma crise enorme de segurança pública no Brasil e muito facilmente os alunos não verão com bons olhos essas alterações que foram promovidas no catecismo. E como é que o catequista, então, aqui pode se posicionar? Ou, na minha visão, como é que o catequista aqui, ou todos nós, fiéis católicos, deveríamos nos posicionar a respeito da pena de morte? A primeira questão, que não pode ser de maneira nenhuma contestada, é que o ensino tradicional da Igreja vê a pena de morte como uma das modalidades de legítima defesa. Isso não pode ser alterado. Na medida em que a Igreja, a Santa Igreja, ela é infalível em matéria de fé e moral, nesse caso nós estamos diante do campo moral, quando a Igreja proclama um dogma ou ela emite um juízo moral infalível a respeito de uma questão, isso não pode ser alterado. Afinal, há também o dogma da infalibilidade da Igreja. E esse dogma da infalibilidade, ele acontece segundo o que foi determinado pelo Concílio Vaticano I no século XIX, quando proclamou o dogma da infalibilidade. Isto se aplica a juízos morais feitos de forma infalível, como foi o caso, ou como é o caso da pena de morte, identificada tradicionalmente como uma das modalidades de legítima defesa. De maneira que um fiel católico não erra, não deixa de ser católico, não está em pecado, muito menos, quando, por exemplo, defende a possibilidade da pena de morte. Ele está, na realidade, de acordo com o que a Igreja sempre ensinou nessa matéria. Ao enxergar, perdoem-me pela insistência, a pena de morte como uma das modalidades de legítima defesa. Existe a legítima defesa individual,
nós poderíamos dizer, de um cidadão contra o outro. Existe a legítima defesa entre duas sociedades, que é a situação da guerra justa, uma sociedade que é injustamente agredida, e aí há a legítima defesa, a guerra justa, e a legítima defesa de uma sociedade contra um cidadão, contra um injusto agressor, quando as autoridades legítimas condenam esse injusto agressor à morte. É o caso da pena de morte. Então, o que aconteceu para que tanto o Papa João Paulo II como o Papa Francisco tenham mudado a redação, nós poderíamos dizer, do catecismo? Na medida em que eles não têm, nenhum Papa tem, nesse caso, autoridade para mudar um dogma que foi proclamado, ou mesmo um juízo moral que foi definido de forma infalível, vejam que não foi isso que eles fizeram. Fica muito claro pela própria leitura dos textos que o que os papas enxergam hoje é uma mudança das circunstâncias. Uma mudança das circunstâncias atuais, de modo que a pena de morte hoje não seria mais necessária, na medida em que, no entendimento desses dois papas, há outros meios incruentos, há outras formas de se punir, como, por exemplo, a prisão perpétua. Eles não usam esse termo, mas fica muito claro pela leitura que a prisão perpétua seria uma maneira melhor de se punir alguém que comete um delito gravíssimo e se mostra como um ser humano irrecuperável, como alguém que, se voltar ao convívio social, voltará a praticar crimes. Só que aí vem o detalhe. O que esses papas afirmam está de acordo com a realidade? O que esses papas afirmam se aplica a todas as nações? Se aplica às circunstâncias atuais de todos os países? Me parece evidente que não. E aí eu vou dar um exemplo extremo, só para que nós possamos aplicá-lo à realidade do Brasil, por exemplo. Pensemos numa nação africana, uma nação que não consegue, de maneira clara, alimentar todos os seus cidadãos. Uma nação que não consegue oferecer aos seus cidadãos possibilidades concretas de trabalhar e, através do seu trabalho, do seu justo trabalho, alimentar-se, viver com dignidade. E isso é claro que se explica pelas mais diversas razões, seja pela pobreza concreta daquela nação ou mesmo pela corrupção que existe nela. E aqui pouco importa a razão. Será que é adequado que nessa nação que nem consegue prover, nem consegue promover a mais básica das dignidades para os seus cidadãos inocentes, é justo, é adequado exigir que essa sociedade, que essa nação tenha presídios de segurança máxima, nos quais criminosos irrecuperáveis que cometeram delitos gravíssimos sejam sustentados pelo Estado até o fim de suas vidas? É razoável exigir-se isso? Me parece evidente que não. E aqui está a grande questão. Nós estamos diante de um assunto muito complexo. E o que me parece claro é que não é o papel do magistério da Igreja entrar no caso concreto de cada nação e dizer se é adequado ou não aplicar a pena de morte naquela nação. Esse não é o papel do magistério da Igreja. Porque nós estamos aqui diante de uma situação extremamente complexa e que vai ter circunstâncias diferentes em cada uma das sociedades, em cada uma das nações. É possível que numa nação maior, numa nação de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, isso se manifeste de maneira diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado legisla de uma maneira,
Vejam a complexidade desse assunto. Não cabe à igreja, através do seu magistério, no meu entendimento, definir uma regra em um assunto tão complexo. O que a igreja precisa é definir o ensino tradicional. Ela precisa dizer se, de acordo com a moral, que é imutável, de acordo com a lei natural, de acordo com o 5º mandamento da lei de Deus, se é lícito ou não o recurso à pena de morte, em abstrato, em teoria. Agora, o caso concreto não é dever da igreja. A igreja ela só vai se manifestar concretamente diante de agressões concretas, diante de violações concretas à lei natural. E não é o caso. Infelizmente, no meu entendimento, com todo o respeito que eu tenho pelos papas São João Paulo II e o Papa Francisco, eles não andaram bem com as reformas que fizeram. O Papa São João Paulo II já não tinha se posicionado bem sobre esse assunto na Evangelium Vitae, quando ele diz que os casos em que a pena de morte seja admissível hoje seriam muito raros ou até inexistentes. Isso já está, ao meu ver, equivocado. E o Papa Francisco ainda mais, quando diz que a pena de morte deve ser erradicada do mundo inteiro e a igreja deve lutar por isso, e diz concretamente que não há mais razão para se aplicar a pena de morte. Isso não é adequado. Quem é legítimo para tomar essa decisão, nesse caso específico, não é a autoridade eclesiástica, mas é a autoridade civil. Cada governante vai avaliar, e claro, os legisladores daquela nação, quais são os delitos e em quais circunstâncias. Evidentemente, com o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, que devem ser punidos com pena de morte. E essas autoridades civis responderão caso haja injustiças concretas. E não se trata aqui de relativizar a dignidade do injusto agressor. Evidentemente que ele, enquanto pessoa, enquanto ser humano, ele é digno e é chamado ao céu, é chamado a estar eternamente com Deus no céu. Mas, por óbvio, a vida dele tem o mesmo valor da vida do inocente que ele tirou, ou a vida de alguém que ele acabou com um delito muito grave. Nós não podemos colocar a vida do injusto agressor acima da vida do inocente que ele agrediu. Isso é inadmissível. E vejam que, concretamente, é isso que fazem as pessoas que consideram a pena de morte uma medida contrária à lei natural, contrária à lei moral, contrária ao 5º mandamento da lei de Deus. Vejam que, por exemplo, na Idade Média, havia ordens religiosas que eram especializadas, perdoe-me pela palavra inadequada, em pregar para aqueles que estavam no corredor da morte, para levá-los ao céu. O céu não está fechado para essas pessoas. Muito pelo contrário. Condená-las à morte não significa condenar essas pessoas ao inferno. Não significa, como está escrito aqui, retirar delas toda a possibilidade de redenção, de se redimirem, de modo algum. Essas pessoas devem ser levadas a se arrepender, como foi o caso, inclusive, de um criminoso pelo qual Santa Teresinha do Menino Jesus rezou. Ela viu que aquele homem estava no corredor da morte e rezou pela sua conversão, e ela teve uma revelação de Deus de que aquele homem foi salvo, mesmo tendo sido morto pela aplicação de uma pena capital. Aquele homem foi salvo. Então, eu penso que o olhar católico para a questão da pena de morte é muito simples. É reconhecer que a pena de morte é uma das modalidades de legítima defesa, a legítima defesa de uma sociedade através das suas autoridades legítimas contra um cidadão que se revele um injusto agressor,
depois do devido processo legal, depois do contraditório, da ampla defesa, fica comprovada a responsabilidade daquele cidadão por um delito gravíssimo. Essa é a posição tradicional da Igreja. Contudo, deve ficar claro para nós, fiéis católicos, e esse é o ponto central, não cabe à Igreja, através do seu magistério, dizer quais são as circunstâncias que justificam a aplicação da pena de morte. A Igreja está, nesse caso, a arrogar para si um dever que é da autoridade civil. Cabe ao príncipe, para usar uma linguagem mais clássica, mais antiga, cabe ao governante, cabe à autoridade civil, diante das circunstâncias, diante da situação concreta daquela nação, cabe a ela dizer em quais circunstâncias deve ser aplicada a pena de morte. Nós não podemos generalizar, como infelizmente fizeram o Papa São João Paulo II e o Papa Francisco, afirmando que, e é isso que eles fazem em uma interpretação a contrário senso, afirmando que todas as nações do mundo têm condições, inclusive financeiras, o que não é nada barato, de sustentar maus cidadãos, sustentar pessoas que praticaram ações abomináveis pelo resto de suas vidas. Isso é totalmente inadequado. E eu trago o exemplo dos países africanos para o Brasil. Quantas pessoas passam fome no Brasil? Quantas pessoas nós vemos no Brasil que não têm o que comer, não tem comida, não tem bebida, não tem saneamento básico, não tem moradia? Como afirmar que no Brasil há um dever moral das autoridades de construir presídios de segurança máxima e sustentar cidadãos que praticam maldades, que dão um péssimo exemplo, em detrimento dessas pessoas que estão a passar fome? É uma questão aritmética, porque o investimento é altíssimo. Enquanto isso, há pessoas que não têm o mais básico para viver. Então, ao meu ver, esse é o olhar católico, um olhar humilde que, enquanto católicos, olhamos para uma questão extremamente complexa, ficamos com o ensinamento tradicional da Igreja e nos colocamos em nosso lugar, diante de uma questão que, graças a Deus, até não nos compete. Compete, sim, às legítimas autoridades civis e elas responderão diante de Deus por cada uma de suas decisões. Entreguemos, então, para Nossa Senhora os frutos desta aula e eu espero ter contribuído para elucidar essa questão tão complexa, tão difícil, que sempre é bem candente na sociedade atual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.